Esse é o Pode Falar, Aprender e Ensinar. Eu sou a Rose Souza, sócia fundadora e CEO da Verbify e também da Companhia de Idiomas. Aqui a gente aprende, desaprende, esquece das coisas que um dia aprendeu, ensina, vê o que o outro aprendeu ou não. Na escola, em casa, nas empresas, nos cursos online, nos aplicativos. O fato é que a gente aprende, ou pelo menos tenta aprender muita coisa o dia inteiro. O Pode Falar, Aprender e Ensinar é sobre isso. E aqui você fala também. É só se inscrever no nosso canal do YouTube, seguir a gente lá no Instagram, @verbify.oficial e comentar no post do episódio. E você pode também responder as minhas perguntas no Spotify. Você pode ouvir na sequência dos episódios ou buscar os temas mais relevantes para você, porque aqui você aprende como quiser. Episódio 9: Sentimentos, Emoções e Aprendizagem, com Gabi Fagundes. Eu sempre tive a impressão de que sentimentos e emoções estavam muito relacionados à aprendizagem, mas ultimamente esse tema tem se escancarado para mim. Sabe aquela coisa da serendipidade? Quando você tem que aprender algo que é importante para a sua evolução, esse algo fica pipocando na sua frente. É assim que está acontecendo com esse tema. E foi nesse movimento que eu conheci a Gabi Fagundes. E aí eu não desgrudo mais dela. Eu já fiz vivências com ela, depois ela vai falar um pouco mais sobre o que ela faz. Eu convidei ela para facilitar uma conversa com o time de gestão e aprendizagem da Companhia de Idiomas e da Verbify. Foi incrível. E aí eu não podia deixar de convidar essa mulher para o Pode Falar, Aprender e Ensinar. A Gabi é facilitadora de conversas, pesquisadora de novas formas de se viver, de se aprender, é uma sábia, é arquiteta de aprendizagem, ela é muita coisa nessa terra. Eu adoro uma parte da bio dela que fala assim, vou ler aqui para vocês. Sou também uma viajante de universos em versos, uma caminhante do desconhecido e uma navegadora dos sentimentos e da complexidade. Gabi, querida, que bom ter você aqui nesse espaço. Esse podcast é ouvido por alunos, professores, coordenadores pedagógicos, empreendedores, por pessoas interessadas em aprendizagem como nós duas somos. Eu estou muito feliz de possibilitar que mais pessoas ouçam você. Então, fala o que quiser aí para a gente começar, o microfone é seu. Uau, Rose, que apresentação magnífica! Nem eu me apresento assim. Prazer, pessoal. Aqui quem fala é Gabriela, Gabi Fagundes. Um pouquinho do que a Rose falou, do que ela trouxe, né, aí sobre mim, que eu venho descobrindo o que eu tô aqui para fazer, né? E isso sobre sentimentos, emoções e aprendizado é um tema que vem estando muito vivo para mim, né? Desde que eu me conectei com o aprendizado autodirigido, eu me conectei muito fortemente sobre o que é aprender. E o meu primeiro contato foi a partir do sentimento, né? Foi a partir do que estava vivo e do que estava pulsando em mim. Então, eu lembro que logo no início, em dezembro de 2021, quando eu decidi sair da faculdade, né? Eu estava fazendo turismo nesse momento, eu estava sentindo um incômodo, um sentimento grande de tristeza e também de raiva sobre eu não poder aprender a partir do meu coração, a partir do que estava vivo. E ali surgiu um primeiro processo meu, né, que eu chamei de Learning by Heart, que é aprendendo com o coração em português, né? Que o heart é coração e tem uma forma diferente que você fala hurt, que é machucar. E naquele momento eu estava vendo o aprender como machucar, né, como algo dolorido. E quando eu me conectei com os meus sentimentos, com essa raiva que eu estava sentindo de não poder aprender o que estava vivo para mim, essa tristeza de ser algo tão engessado, de ser algo tão desconectado da minha essência, do que eu realmente quero fazer, esses sentimentos me movimentaram para criar, para fazer coisas diferentes, para bancar a decisão, né, de sair da faculdade e me aventurar em outros caminhos que não estão postos hoje, né? Então, um pouquinho disso que a Rose trouxe, né, essa minha conexão com o aprendizado desse lugar, que eu me conectei lá no final de 2021,
a partir do Alex Bretas, desse lugar de recuperar a soberania, a autonomia sobre o aprendizado, né? E hoje eu venho trabalhando dentro desse campo da facilitação desses espaços, e a poesia para mim é algo muito importante. Então, quando a Rose fala que eu sou uma navegadora de universos em versos, uma descobridora do desconhecido, isso tudo para mim é poesia e é vida, né? Então, fazendo essa breve introdução mais detalhada assim de mim, e acho que é um pouco de onde eu tô hoje, né? Maravilhoso te ouvir, Gabi. E eu te entendo, assim, uma das coisas mais doloridas é ver as pessoas ao nosso redor adormecidas, desconectadas. Você falou, não posso aprender o que não está vivo para mim. Quero aprender aquilo que está vivo, aquilo com o qual me conecto. E eu vejo muitas pessoas perdendo o sentido do que é estar vivo, pessoas apáticas, apenas seguindo a vida que foi entregue a elas, assim, no script. A gente que trabalha com funcionários de empresas, a gente vê muitos alunos de idiomas assim também, estudando porque a empresa quer que eles aprendam para que eles realizem negócios para as empresas. Então, ninguém perguntou se eles queriam participar daquele programa, ou se perguntou, de certa maneira, eles se sentiram coagidos a dizer sim, então eles não têm toda a liberdade de escolher aprender o que está vivo dentro deles, porque eles, a não ser que eles pedissem demissão daquelas empresas, mas estando ali, eles têm que jogar aquele jogo, que é fazer o que as empresas dizem que eles têm que fazer, inclusive pagam para eles fazerem. Então, esse é um cenário que a gente tem, que muitos que estão ouvindo a mim e a você hoje fazem parte, né, num dos papéis que eu disse inicialmente. Eu entendo que isso não faz muito sentido numa jornada de aprendizado pulsante como a que você tem, e eu entendo e você reconhece que é um privilégio, e eu também tenho esse privilégio da gente poder escolher jornadas de aprendizagem de temas que nos impulsionam para essa busca, de temas que estão vivos em nós. Como é que você vê isso? Porque nem todo mundo pode se libertar, ou você acha que sim? Como é que você vê essa coisa? Porque tem gente que está dentro do contexto de heterodireção e não vê saída, né? Sim. É uma pergunta que eu fiz, na verdade que eu recebi de uma pessoa uma vez, né? Que ela perguntou bem assim pra mim, uma jornada que eu tava facilitando. Por que que a gente se adormece? E essa pergunta mexeu muito comigo. Parece uma pergunta simples, né? Mas naquele momento eu não tinha uma resposta. E acho que até agora eu não tenho uma resposta pronta pra isso, né? Por que que a gente se adormece? Por que que a gente se anestesia dessa pulsão de vida? Por que que a gente se desconecta desse sentir, dessa autonomia, dessa liberdade de aprender que toda criança tem, né? E eu acho que a gente pode ir por vários caminhos diferentes para explorar e navegar essa pergunta. E hoje, assim, o que eu vejo é que o sistema que a gente tá, né, é quase que impossível a gente estar nele sem se adormecer. É quase que não é uma escolha hoje, né? Para a maior parte das pessoas na sociedade, a maior parte das pessoas não tem a escolha de não se adormecer. E isso é muito triste, porque é uma realidade em que a sobrevivência é o modo operante, né? Porque a gente precisa trabalhar para pagar o boleto, porque a gente precisa que os funcionários aprendam inglês para fechar mais negócios, porque a gente. E tudo isso fica muito entranhado dentro da gente e é muito difícil de sair, né? Então, eu me sinto muito privilegiada de, com a idade que eu tô, ter essas oportunidades, né? E para mim, quando eu olho para minha trajetória, o que mais proporcionou e fez com que eu acessasse esse espaço foi repertório. E quando eu falo repertório, são referências de amigos, de pessoas, de círculo, de comunidade.
Então, imagina que você tem uma pessoa que vai pular de um penhasco para o outro, né? E ela não tem nenhuma rede, ela sabe que ela não sabe onde que vai dar aquele pulo. Ela não sabe se ela o tamanho que é o buraco entre um penhasco e outro. E aí ela, tipo, não tem a coragem para poder pular, para dar esse salto. E aí vamos supor que uma segunda pessoa vai dar esse salto de um penhasco para o outro, mas ela sabe que ela tem uma rede a 10 metros abaixo desse penhasco, que se ela cair por acaso, ela vai ser sustentada. Ela vai poder ser nutrida. Ela não vai morrer. A diferença dessas duas imagens é muito. Eu vejo muito nesse lugar de conseguir sair disso. Porque para a gente dar saltos não é só sobre coragem. Para a gente viver aventuras, para a gente se entregar para esse lugar, é preciso comunidade. É preciso rede de apoio. Eu só consegui bancar minha decisão de sair da faculdade porque eu tinha uma rede de apoio, de amigos, de referências que me mostraram existem outros caminhos. A gente só consegue ver que existem outras possibilidades quando a gente tem referências disso. Quando a gente vê que isso é possível. Então, se a gente não vê essa possibilidade, é muito difícil da gente sair dela. Então, existem possibilidades de não se adormecer? Não sei. A gente tem que construir esse repertório, né? E é muito do meu sonho e do que eu quero trabalhar e do que eu estou trabalhando, que é construir esse repertório de referências de que é possível sentir, de que é possível viver uma vida conectada com as pessoas, com o que é essencial. É possível viver uma vida sem se anestesiar. Só que para isso não é um passe de mágica, né? Não é um processo, é uma construção. E para você agora que está ouvindo isso, né? Pode estar se perguntando, tá, mas eu tô aqui agora nesse lugar que eu tô, eu não vejo nenhuma outra possibilidade de fazer diferente disso. Eu te convido a fechar os olhos por 1 minuto, 2 minutos e respirar fundo e se conectar com esse instrumento magnífico que bate no seu peito agora. E ele bate no seu peito espontaneamente, sem você mandar, sem você falar nada. Ele só tá batendo no seu peito. E se conecta com esse som, com esse instrumento magnífico que tá no seu peito batendo sozinho. E pergunta para ele o que pode ser feito agora, nesse momento, para te trazer mais vida. Não é sobre o futuro, não é sobre fazer decisões mirabolantes, não é sobre mudar todo o rumo da sua vida. É sobre o que está acontecendo agora, o que pode ser feito agora. E eu, enquanto falo isso e estou fazendo isso aqui nesse momento, o meu coração me fala, por exemplo, quando você terminar essa call, você pode chamar o seu amigo que está sentado ali para tomar um açaí. Esse é o que ele me fala agora. E isso, para mim, é sobre se encantar. Tem uma frase do Luizes que eles falam que o contrário da vida não é a morte, é o desencanto. E para mim desencantar é sobre se anestesiar da vida, é sobre se anestesiar dessas pequenas coisas. E quando eu penso nisso, quando você traz essa pergunta, né, tipo, como? Como fazer isso? Como eu disse, não tem, eu sinto que não tem uma resposta pronta. E a primeira coisa que me vem é se conectar com esse espaço interno de sentir, de se perguntar, de conversar consigo, de sentir qual é o próximo passo, com qual pessoa eu posso me conectar profundamente agora, que eu posso ser vulnerável, que eu posso construir intimidade, que eu posso experienciar amor. Eu não sei exatamente se eu respondi a sua pergunta, Rose. Eu permiti trazer o que estava vindo aqui agora, mas eu acho que é um pouco disso, assim, de como a gente pode começar, pelo menos aos poucos, construir algo diferente. Gabi, você responde minha pergunta, você responde até o que eu não pergunto, mas preciso ouvir. Então fica tranquilo que você fala, toca aqui, né? E ressoa aqui. E eu tenho certeza que também vai tocar as pessoas que estão ouvindo nesse momento. Então, o primeiro passo é sempre se conectar com esse espaço interno que a gente tem, como você fala, e dali a gente tirar as nossas
os nossos próximos passos, se a gente quer sim fazer mudanças radicais, se as mudanças são graduais, ou se não tem mudança nenhuma nesse momento, mas é só talvez uma mudança no nosso olhar, abraçar aquilo que a gente tem para hoje e se encantar com as pequenas coisas e conhecer mais as pessoas profundamente, se permitir conhecer, nutrir essas conexões. Você fala de tanta coisa importante e que a gente atropela, e talvez por isso a gente negligencie e se anestesie, como a gente começou essa pergunta, né? Se adormece. Então, você deu aí vários caminhos. Você descreve também sentimentos e emoções como coisas distintas. Isso faz muito sentido para mim. Eu queria que nessa segunda parte da nossa conversa você falasse um pouco sobre isso, a diferença que você faz de sentimento para emoção, que uma vez você me ensinou, esses sentimentos que a gente sempre quer evitar e que você traz um outro olhar para a gente sobre isso, e o que tudo isso tem a ver com a aprendizagem. Então, fala um pouco dessas tuas descobertas. Então, eu vim descobrindo recentemente uma nova forma de lidar com esse borbulhamento interno que acontece às vezes, de raiva, de medo, que vem dentro de um universo, né, de um contexto que chama Possibility Management, gestão de possibilidade. E essa nova forma de enxergar me deu muitas possibilidades de lidar comigo mesma e também de lidar com o sentimento das pessoas ao meu redor. E a primeira coisa que eu sinto de trazer assim é essa distinção, que para mim foi muito valiosa, que é de emoção e sentimento, né? E assim, talvez pode ficar um pouco confuso porque eu tô aqui só em uma fala, né? E geralmente essas distinções, para elas realmente aterrarem, a gente faz exercícios, a gente faz dinâmicas, mas eu sinto de compartilhar aqui pelo menos a essência disso, porque já pode ser transformador para você, que é emoções é nada mais, nada menos do que sobre reação. É você reagir às coisas relacionadas a alguma coisa do passado. E sentimentos é sobre o presente, é sobre o que acontece aqui e agora, e o que o seu corpo traz de informação. Então eu vou dar um exemplo para ficar mais claro isso, né? Vamos supor que você está caminhando pela rua, e aí você está caminhando pela rua, e do nada passa um carro veloz, quase te atropela. Naquele momento, o seu corpo vai despertar uma série de hormônios que vai causar no seu sistema nervoso um medo, né? Porque naquela situação ali, você quase morreu. E aí o medo é ativado no seu corpo. Só que depois de 3 minutos, mais ou menos, esse medo passa, porque a situação passou e ele vai embora. Mas, se você, no passado, por exemplo, já sofreu um acidente de carro e, sei lá, você teve um grande trauma sobre isso, e aí esse carro passa e ele desencadeia um medo em você que fica durante todo o dia, durante semanas, durante meses. Esse medo que veio no seu corpo, ele na verdade não é um sentimento, ele é uma emoção. E por que que isso é tão valioso? Porque quando a gente diferencia sentimentos de emoções, a gente pode pegar as emoções e usar elas para curar essas coisas do passado. A gente pode acessar elas e curar. E os sentimentos, a gente pode usar eles para fazer coisas, para lidar com coisas, para aprender, para se relacionar. Então, por exemplo, a frustração, o isolamento, a inveja, a vergonha, a reclamação, todas essas coisas que é diferente de medo, raiva, tristeza e alegria, dentro desse mapa, né, dentro dessa perspectiva do Possibility, são emoções. E elas são usadas para curar coisas. E os sentimentos, eles são puros, eles são informações e energias neutras para a gente fazer coisas. Então a gente tem o medo, a raiva, a tristeza e a alegria. E ontem, conversando aqui com alguns amigos no Rosemary, veio uma metáfora muito legal sobre isso. Que é, a gente, no passado, né, os antigos, eles usavam muito os elementos da natureza para se relacionar, para dialogar com a vida. Então eles usavam o fogo, a terra, o ar e a água. E se a gente parar para pensar,
A forma como a gente tem o potencial de usar esses elementos dentro de nós é a partir dos sentimentos. Então, o fogo, que é a raiva, e a gente pode usar a raiva, por exemplo, para aprender. Como assim? Você deve estar se perguntando agora, tipo, como assim essa garota usa a raiva para aprender? Vou compartilhar com vocês um exemplo pessoal. Por muito tempo, eu queria aprender inglês. E eu nunca aprendia, eu procrastinava, eu contratava aula e não fazia os deveres, tipo, não cumpria com as atividades que eram propostas. Eu tentava começar um livro em inglês e eu não conseguia. E isso passou, tipo, 1, 2, 3, 4 anos eu tentando aprender inglês. E foi só esse ano, no início de 2022, que eu realmente me comprometi em aprender inglês. E o que mudou foi que eu usei o sentimento da raiva para poder me comprometer e realmente aprender inglês. Então, foi uma conversa com um amigo que eu estava falando sobre isso, sobre inglês, e ele perguntou: o que você sente sobre isso? Eu falei: eu fico incomodada, eu fico puta porque eu não consigo aprender. Eu já tô há 4 anos tentando aprender inglês e eu não consigo. E aí ele falou: mas qual é o sentimento real? E aí ele foi indo mais fundo comigo, e aí a gente chegou na raiva. E eu falei: eu sinto raiva porque em vários espaços as pessoas estão conversando em inglês e eu quero me conectar com elas e eu não consigo porque eu não sei inglês, isso me gera raiva. Enfim, e aí ele começou a navegar comigo nisso, né? E mais fundo. E na raiz, eu cheguei nessa raiva grande que eu sentia e que às vezes eu até usava ela para me comparar com as pessoas e me travar, ou seja, me procrastinar, evitar aprender, para usar ela a favor e usar ela como combustível motriz para eu me comprometer com o meu próprio processo de aprendizagem do inglês. E foi incrível, porque em 6 meses, em 6 meses eu quase, não digo que eu tô fluente em inglês hoje, mas eu consigo me comunicar com qualquer pessoa. E para mim o sentimento foi como se fosse o combustível desse aprendizado. Então eu vejo hoje os sentimentos como os direcionadores, como os sinalizadores e o combustível para uma jornada de aprendizagem autêntica e, e realmente transformadora. Porque a gente não aprende uma coisa por aprender. A gente aprende uma coisa pela possibilidade que ela traz. Eu não queria aprender inglês só por aprender inglês. Eu queria aprender inglês porque eu queria me conectar genuinamente com pessoas de qualquer lugar. Porque eu queria acessar conteúdos e conexões que, sem essa ponte do inglês, eu não conseguiria. E foi só acessando essa energia que estava dentro de mim reprimida e permitindo que ela viesse, eu consegui direcionar ela para fazer algo e usar ela no meu processo de aprendizagem. Então hoje é assim que eu venho pesquisando sobre como usar o medo, como usar a tristeza, como usar a alegria e como usar a raiva para serem os meus guias e para serem esses elementos na natureza dentro de mim. Eles são os meus mestres, eles são os meus guias que me guiam. E quando eu falo mestre, guia pode até parecer um papo esotérico, mas não é, é algo muito prático, assim, é algo muito palpável, como esse exemplo que eu trouxe, né, do aprendizado do inglês. Então, para mim, essa distinção entre sentimentos e emoções me traz esse superpoder de lidar com as coisas do dia a dia e de me mostrar qual é o próximo aprendizado, qual é a próxima jornada que eu quero fazer e por que eu quero fazer, o que me importa naquilo. E aí eu te pergunto hoje, né, uma pergunta que eu deixo para você que está ouvindo aqui, o que você está aprendendo hoje, o que você está se propondo a fazer hoje, que você está travado, que você não está tendo energia e disposição para fazer. E vai uma camada mais funda e se pergunta o que você sente sobre isso. Você sente raiva? Por que você sente raiva? Você sente medo? Você sente medo de quê? Por quê? E começa a conversar com seus sentimentos e deixar eles virem, deixar eles se expressarem em um lugar seguro e ver qual é o ouro que eles podem te trazer. Porque você tá travado, você tá assim, não é um erro, é um sinal apenas. E lidar com isso como um sinal dá uma grande possibilidade de dar o próximo passo, de aprender, de se transformar. Então, é um pouco
assim que eu venho usando, né, os sentimentos de forma prática no meu processo pessoal e também nos espaços que eu amparo para aprender. Falar disso, Gabi, uma das coisas que mais me marca quando eu te ouço é como você acolhe esses sentimentos da raiva, da alegria, do medo, da tristeza, dizendo que a gente não tem que evitar nenhum deles, né? Mas, sim, pelo que eu te entendo daqui, que a gente tem de compreender o papel de cada sentimento na nossa vida. Talvez aprender a, não sei se esse é o verbo, mas aprender a modular cada um de acordo com a nossa intenção. Talvez me corrija se eu estiver entendendo errado. Então, eu vejo muitos alunos com muito medo de se expor nessa jornada de aprendizagem de um idioma. Então, eles até fazem as tarefas, assistem as séries e aprendem vocabulário, e quer dizer, eles fazem tudo que é mais passivo, esses alunos que até têm um propósito e querem muito aprender, mas eles fazem o que é passivo, dentro dos hábitos de aprendizagem, mas aquilo que requer coragem, no sentido de se expor imperfeito, de falar o idioma mesmo estando num nível mais básico e se comunicando com erros na frente do chefe ou na frente dos seus colegas, às vezes até em aula, essa ação de se mostrar imperfeito, aí que o medo invade e ele trava e ele fica só naquelas outras tarefas mais passivas, que na verdade ele não se mostra. E, e quando a gente está aprendendo uma habilidade, isso não faz muito sentido, né? Não faz sentido a gente aprender a dirigir só quando dirigir perfeitamente, ou aprender a nadar só quando nadar perfeitamente. Não tem como você aprender a tocar violão só quando tocar violão na frente dos outros só quando for perfeito. Então, faz parte do processo de aprendizagem a gente se mostrar imperfeito. E o que é também essa perfeição? Só aí já daria uma conversa muito, muito grande. Então, o nosso papel aqui na Companhia de Idiomas e na Verbify é muito de estimular as pessoas a se mostrarem como são dentro das fases que essa jornada de aprendizado tem, para que esse medo não paralise. Como é que você vê isso dentro das suas jornadas? Porque você já está contando aí a tua de aprender inglês e me parece que ela é muito fluida, então o aprender para você que nasceu autodirigida, por alguma razão você é assim, o aprender é em comunidade, o aprender é se relacionando com as pessoas, mas você sabe que para muitas pessoas, por conta de várias razões, elas não vêm aprender assim, elas vêm aprender como um ato solitário e que um dia, quando elas dominarem aquilo ali, aí elas vão para o mundo mostrar para alguém. É um jeito muito diferente de encarar a aprendizagem, né? E você deu um exemplo ótimo de como para você é de outra forma. Uhum. Uau, nossa, isso me tocou profundamente, Rose. Porque. Porque é assim, né? Porque você falou assim, você nasceu autodirigida por algum motivo. Eu tenho uma teoria, eu tenho uma suspeita de que todos nós nascemos autodirigidos. Mas todos nós fomos para a escola, ou quase todos nós. Quando eu falo escola, eu não estou fazendo uma crítica à escola específica e tudo mais. Eu estou falando do sistema como um todo, né? E o sistema como um todo traz como valor central o saber. O saber desse lugar de que se eu não sei, eu não tenho valor. Se eu erro, eu sou um fracasso. E, e quando eu falo dos sentimentos e aprendizagem, é porque um processo de aprendizagem é cheio de sentimentos. Então,
Por quê? Porque você está aprendendo algo que você não sabia. Imagina uma criança para aprender a falar. Como que é o processo dela? É tentativa e erro a cada segundo. E se a gente cresce em um sistema que tem tantas regras até veladas sobre o erro, sobre se você não sabe, se você não tira a melhor nota na escola, se você não acerta o gabarito, se você não se destaca, você é inferior, pensa o quanto que isso está dentro, quase no nosso DNA, na forma de se comportar, na forma de aprender. E eu tenho isso em mim também. Então, tipo, quando eu disse que desde o início do ano, né, até agora, que o meu inglês, ele tipo, revolucionou, assim, em relação anteriormente, não significa que ele foi fluido, né? Ele teve muitos percalços. E um dos meus maiores percalços foi esse, que foi o medo de errar. O medo de me expor. O medo de conversar com uma pessoa, conversar a primeira vez com uma pessoa em inglês. E tinha muitos medos sobre isso. E foi um processo, aprender inglês nesses últimos 6 meses para mim, foi um grande processo de conexão comigo mesmo e também de cura. Por isso que eu gosto muito de falar também que aprender é sobre se curar. Porque quando eu me deparei a primeira vez que eu fui conversar em inglês e uma pessoa não entendia nada do que eu falava, eu me senti totalmente envergonhada e frustrada. Porque, caraca, eu já tô há 4 anos estudando inglês dessa forma que eu falei anteriormente e aquela pessoa não consegue me entender. E eu me senti totalmente triste e frustrada naquele momento. Só que se eu reprimo isso, o que acontece? Eu me distancio disso, eu me anestesio e eu não olho para aquele sentimento. Então, o que aconteceu é que, por exemplo, eu senti isso a primeira vez. Ao invés de abafar e de ignorar e falar, ok, eu não sei falar inglês mesmo, quando eu souber perfeitamente eu converso com essa pessoa. Eu olhei para isso e vi por que eu sinto esse medo? Da onde que ele vem? E aí foi um longo processo de cura que eu fiz, em que eu voltei na minha infância, em que quando eu fiz uma coisa errada, eu fui punida. Então eu associei na minha mente, nos meus corpos, que eu não podia errar, porque se eu errasse, eu ia ser punida. Essa coisa lá do passado não faz nenhum sentido agora no presente. Se eu errar, ninguém vai me punir. Se eu falar uma palavra errada em inglês, se eu esquecer uma preposição, se eu falar a pronúncia de uma palavra errada, ninguém vai me punir. Mas a sensação física que eu tenho no meu corpo é de que eu vou ser punida. Porque isso está no meu corpo ainda. E por isso que eu falo do sentimento como esse espaço de aprendizagem de cura. Porque se eu não acesso esse lugar lá do passado, de que eu associei errar com ser punida, eu não vou ter espaço no meu corpo para poder aprender. Porque é impossível a gente aprender sem o erro. Então, a forma que eu vejo isso é que o sistema constrói na gente várias feridas e várias camadas sobre o erro, por exemplo. Sobre o saber, que não tem como você fazer algo se você não souber antes. Você que está ouvindo, se pergunta se você tem essa premissa dentro de você. Eu não posso fazer algo se eu não sei como. E isso impede a gente de aprender desse lugar que a criança aprende. Porque a criança, por exemplo, não sabe falar, mas ela fala. Ela fala babá, mamã, papá, mamã. Até um dia ela tá falando mamãe e papai. Então ela fala mesmo não sabendo falar. Como seria se nós adultos nos abríssemos a fazer coisas que a gente não sabe fazer? E esse lugar de não colocar o saber como centro, e de forma alguma, quando eu falo não colocar o saber no centro, eu não estou desvalorizando o saber, né? O saber, esse lugar do conhecimento, ele foi muito importante para a gente estar gravando esse podcast, por exemplo. Se o saber, em algum momento da sociedade, não tivesse sido o centro, a gente não estaria aqui gravando esse podcast a quilômetros de distância agora. Então, o saber, ele trouxe um valor para a sociedade, para o desenvolvimento da tecnologia muito importante. E ele não precisa ser o centro. Porque coisas como presença, amor, conexão,
vulnerabilidade, aprendizado, se a gente não se permite colocar o ser humano como centro ao invés do conhecimento, o que acontece é que a gente não se permite estar presente com essas coisas que são entendíveis. Porque poetas e poetas já tentaram explicar o que é o amor, mas ninguém consegue entender a não ser experienciar. E se a gente não se permite acessar o desconhecido e estar presente e fazer coisas que a gente não sabe, a gente não se permite, por exemplo, experienciar o amor. A gente não se permite ser vulnerável, porque a gente tem que entender. A gente não se permite, por exemplo, falar um idioma que a gente nunca falou, porque eu não sei. Então, para mim tem essa raiz central sobre o valor do saber, e se eu não sei, eu sou burro, se eu não sei, eu não tenho valor. Então, eu preciso acertar, eu preciso ser perfeito. E só quando eu for perfeita, só quando eu souber falar inglês fluente, que eu vou fazer aquela palestra. Só quando eu souber falar inglês fluente, que eu vou ligar para aquela pessoa que fala inglês. Só quando eu tiver inglês fluente, eu vou ler aquele livro que eu quero tanto ler e que só tem em inglês. E a gente vende o nosso hoje para ter o possível amanhã da perfeição que nunca chega. Porque é um mundo de fantasia. Então, um pouco do que chega para mim, assim, quando você pergunta isso, Rose. Parecida com a sua, com o que você está colocando aqui, e vejo que esse sistema, ele é reproduzido também nas empresas, e a gente está falando aqui para professores que dão aulas, a funcionários de empresas, que são nossos contratantes, está falando aqui com esses alunos que são funcionários dessas empresas e empreendedores que têm como clientes essas empresas, que são o sistema, né? E um jeito de, talvez, hackear isso, e você falou um pouco sobre, é esse aluno que morre de medo de se mostrar imperfeito, porque ele está dentro de um ambiente que é competitivo, é esse aluno criar essa rede de apoio através das suas conexões dentro do contexto onde ele estiver inserido. Então, no momento que a gente deixa de ver as pessoas que nos cercam como competidores, no momento que a gente começa a enxergar, e é muito uma mudança no nosso olhar mesmo, no nosso modelo mental, olhar para as pessoas como participantes de uma comunidade, de pessoas que se ajudam, e a gente começar a ajudar, e a gente começar a mostrar que pode ser diferente, mesmo num ambiente competitivo, a gente pode, aos poucos, começar a mudar a cultura dos lugares competitivos onde nós estamos inseridas, até mesmo numa empresa. E aí, que seria esse hackear? Ao nutrir essas conexões, eu saber que a gente está cercado de gente boa, tem muito mais gente boa no mundo do que pessoas que querem o nosso mal, a gente se sente mais confortável. Acho que a gente começa a construir essa rede de apoio que você falou lá no início. E aí, quando eu sei que se eu cair, eu tenho quem me segura, eu tenho essa rede de apoio, mesmo numa reunião, numa empresa, se eu sei que ali eu tenho 5 pessoas que gostam de mim e que estão ali para me impulsionar, eu vou com mais segurança, porque eu estou cercada de amigos, e eles me ajudam, e eu os ajudo, e isso só vai acontecer, a gente só vai mudar se a gente começar essa mudança, criando e nutrindo essas conexões no nosso dia a dia, com essas pessoas ali, que estão à nossa volta, das quais a gente tem medo. E às vezes a gente tem medo das pessoas, e esse medo é infundado até. É só porque essa pessoa é sua chefe, é só porque essa pessoa é americana, e aí você tem medo dela porque ela é americana. Quer dizer, não tem muito sentido isso, mas está na nossa cabeça. E, e o quanto a gente pode mudar isso e mudar a nossa realidade, né? Mudar o nosso destino através dessa nutrição que a gente pode dar dentro Sim. dos contextos. Uhum. Sim. E me vem até agora você falando isso, uma possibilidade de experimentos para você que é professor e que está ouvindo isso, por exemplo. Como que isso pode ser mudado um começo, assim, né? Por exemplo, na próxima aula, imagina se nos espaços de aprendizagem, mesmo nos espaços formais, tivesse no início da aula um check-in.
em que cada um pudesse compartilhar um sentimento que sente sobre aprender inglês, por exemplo. E aí, você cria um senso de comunidade ali entre aquelas pessoas, de que, uau, não é só eu que sinto esse medo de me expor. Uau, não é só eu que sinto esse medo do que vão pensar de mim. E você começa a criar um senso de conexão entre aqueles alunos que estão aprendendo. Então, a possibilidade de experimento seria no início de uma aula, por exemplo, abrir um espaço de check-in e perguntar quais são os sentimentos vivos que vocês têm sobre aprender inglês, por exemplo. E ver o que acontece a partir daí, né? Ou então, um professor, por exemplo, entrar numa aula e começar a falar inglês errado. Imagina o quanto que isso pode ser subversivo. Um professor entrar numa aula falando, tipo, how are you? What are you doing? Tipo, com tipo, usar a brincadeira também para mostrar que ele não é perfeito, que o inglês dele também está sempre em processo. E aí, a partir disso, ele pode trazer reflexões sobre isso. Então, o que me traz, assim, né, a partir dessa conversa, encaminhando já para o final, é o que pode ser feito agora? Trazer humanidade para o aprendizado, trazer conexão, comunidade, porque se um colega vê que o outro também sente medo de se expor, isso conecta os dois. Isso cria um espaço seguro de exposição, de conversa, de fazer práticas, de construírem parcerias de prática de inglês, por exemplo. Então, me vem muito isso, trazer a humanidade para os espaços, sejam eles formais ou informais, porque é muito difícil a gente aprender sem afeto, a gente aprender sem sentir, a gente aprender sem o entusiasmo. Maravilhosa. Você. Isso faz muito, muito sentido para mim e tenho certeza que para as pessoas que estão nos ouvindo. Esse podcast está sendo gravado em agosto de 2022 e nesse momento eu sei que você está de malas prontas para Portugal, então eu quero que a gente encerre aqui com você contando o que você está indo fazer lá e também o que você tem criado e colocado no mundo. Eu sei que você conduz, facilita conversas e conduz várias vivências, então conta um pouco como é que as pessoas te acham também, porque tenho certeza que as pessoas vão se apaixonar por você, como eu sou apaixonada por você e aprendo todas as vezes que eu paro a minha vida para te ouvir. Então, fala isso aí, o que você vai fazer em Portugal, o que você faz no mundo e como as pessoas te encontram para aprender mais com você. Maravilha. Nesse momento, né, dia 8 de agosto, eu tô indo para Portugal. Eu vou participar de um treinamento desse contexto que eu falei aqui para vocês, né, o Possibility Management, que chama Laboratório de Possibilidades, que vai ser específico sobre escolas, né? O tema desse laboratório vai ser Heal from School, se curando da escola. E vai ser um espaço de transformação, de cura sobre isso, né, de 5 dias. E depois desses 5 dias eu vou começar uma jornada de aprendizado e de pesquisa sobre educação, né? Sobre como que a gente pode criar novos espaços dentro da educação que estejam conectados com esse lugar arcaico do ser humano, com esse lugar do sentir, com esse lugar da presença, com esse lugar da conexão, com esse lugar de vida, de se viver a vida, né? Então eu vou estar pesquisando isso durante os 3 meses lá na Europa, visitando alguns espaços que vêm desenvolvendo coisas bem legais dentro disso. E então esse é o meu próximo passo, assim, né? Do que eu vou pesquisar, estudar e fazer. E sobre como vocês podem me encontrar, assim, o que eu venho trabalhando hoje, né? Tudo isso que eu trouxe, um pouquinho do que eu trouxe aqui, eu venho criando espaços, facilitando espaços. Então, tanto em grupos quanto individuais. Então, eu ofereço uma jornada que chama Em Alto Mar Navegando nos Sentimentos, que é um espaço de prática de sentimentos conscientes para fazer coisas, né? Então, esse é um formato que eu estou entregando o meu serviço no mundo. Também ofereço sessões individuais de processo de cura emocional, de possibilidades, que é trazer ideias para o seu projeto, trazer feedbacks, trazer energia, vitalidade, né, para o seu processo, para o seu projeto, enfim. Enfim, e eu ofereço também alguns outros serviços que você pode acessar no meu site com mais detalhes, que é www.gabrielafagundes.com. Lá tem todos os meus serviços, como você pode me encontrar, o que eu venho fazendo. Eu também publico no blog
alguns artigos, algumas coisas do que eu venho descobrindo, se você quiser acompanhar por lá. Ou também você pode me acompanhar no Insta, que eu venho produzindo conteúdo, é Gabs, G-A-B-S, _ FMG. É um pouco aí do que eu venho fazendo e oferecendo, e tá em constante mudança, né? Tá em constante surgimento de coisas. Então, uma novidade que está surgindo agora é uma facilitação de um espaço que eu vou fazer, co-facilitar junto com Israel Queiroz, que chama Formação para Facilitadores, né? É uma facilitação arcaica, digamos assim. E nessa formação para facilitadores, a gente vai trazer essas ferramentas que a gente vem praticando e desenvolvendo para facilitadores de espaços, para professores, para líderes de empresas, de como usar tudo isso a favor desses contextos, né? Das escolas, enfim. E essa é uma novidade. E acho que é isso. Eu não sei se ficou muito claro, mas qualquer coisa você também pode mandar mensagem para a Rose, que ela me conecta contigo. E seguimos juntos por aí nos caminhos da vida. Fala só de novo seu Instagram. Seu perfil. Tá, o meu perfil do Instagram é Gabs, G-A-B-S, _ FMG. Que alegria ter você aqui, que prazer, que coisa boa. Muito obrigada. Sei que você está aí com tantas coisas para fazer nesses próximos dias e você tirar esse tempinho foi uma coisa muito generosa da sua parte, deixar esse podcast já gravado aqui para a gente poder dar voz e colocar aí holofote nas coisas que são relevantes com relação aos nossos sentimentos, nossas emoções, o que isso tudo tem a ver com a aprendizagem. E te agradeço, muita, muita gratidão por você ter destinado essa hora para falar com a gente. Um grande beijo e Muito boa obrigada. viagem. Depois você volta para contar suas descobertas. Com certeza. Muito obrigada pelo convite, Rose. Um prazer compartilhar isso e me conectar, né, com pessoas de outros contextos, de outros universos, trocar. Para mim, as relações é um grande portal, um grande vórtice de aprendizado. Então, seguimos juntas aí e com certeza podemos marcar um próximo podcast para eu compartilhar essas descobertas. Obrigada a você que ouviu. Mande perguntas, eu sempre deixo algumas provocações aqui no Spotify também, no YouTube. Então, responda para que esse canal seja de conversa, não só para que você ouça, mas o próprio nome do podcast já diz, pode falar. Então, que você possa também colocar aí o teu olhar sobre todas essas coisas para a gente conversar. Até o próximo episódio.